eu e Gui resolvemos fazer uma casa para venda. E aí surgiu a dúvida no finalzinho da obra: vale ou não a pena colocar móveis planejados? E nós decidimos que sim. Numa casa em que a gente constrói para venda, a gente chega no final da obra calculando as nossas margens e pensando se vale ou não a pena colocar móveis planejados para agregar valor e, portanto, agregar valor de venda nessa casa. A gente passou por essa dúvida e a gente decidiu por colocar os móveis nas áreas em que a gente entende que vão ser mais necessárias para que o comprador mude já com o mínimo necessário para ele habitar a casa, e em locais que a gente sabe que são mais coringas. Eles não vão mudar tanto a disposição das portas, das prateleiras, das aberturas no geral. Então, numa cozinha, como por exemplo aqui onde a gente está, nessa ilha que eu estou gravando, que é onde vai ficar o fogão, então vai ser feito o recorte do fogão sob medida para o fogão que o proprietário comprar. Embaixo a gente tem um gavetão para as panelas, a gente tem na lateral um módulo de gaveteiros mais baixos para a gente ter os talheres para mexer nas panelas, para a gente ter pano, guardanapo, tudo aqui próximo da utilidade e da funcionalidade que precisa. Nas minhas costas aqui a gente tem a parte da louça. Então, próximo da louça, portas de giro, mais um módulo de gavetas menores para guardar suplá, enfim, pano de prato. Aqui em cima vários armários altos e tudo isso seguindo o design de interiores da casa, que foi esse design de interiores então pensado para o maior número de pessoas possível. E para amarrar esse contexto da balança que a gente precisa equilibrar, uma das principais dúvidas foi quais ambientes nós investiríamos e quais a gente suprimiria. Então a gente decidiu não investir nos móveis planejados naqueles ambientes que são mais personalizáveis. Por exemplo, o armário dos dormitórios. Ele é muito particular. Se vai ser uma criança, se vai ser um adolescente, se vai ser um adulto, quanto de roupa a pessoa tem, se tem roupas longas, curtas, se prefere gaveta, se prefere arara. Junto com isso, a gente também investiu nas áreas molhadas, ou seja, nos banheiros. Porque os banheiros também são espaços onde a gente precisa do gabinete embaixo da pia e geralmente não vão mudar muito a configuração. Então, em todos os banheiros das suítes da casa, a gente já tem marcenaria. Dá para perceber então que um outro local em que a gente decidiu investir foi o espaço gourmet. As áreas sociais, elas representam muito daquilo que você entende como a casa pronta e como a casa acabada. Assim como quando a gente pensa no investimento em imóveis planejados, ele chega a representar até quase 40% do total da decoração da casa. Quando a gente tem uma área social da casa toda completa e decorada com móveis planejados, você tem uma área social praticamente 50% decorada. Falta só os móveis soltos e a parte de cortinas e tapetes. Para complementar um pouco mais sobre esse assunto, e quem fez aqui o projeto dessa casa, nosso parceiro especialista em móveis planejados, Fabiano Destro, da Milan. Qual que é a vantagem quando você coloca móveis planejados em uma casa? Todo cliente, quando vem para ver, primeiro que a casa já está humanizada. Então, o cliente ele já tem essa vantagem. E você também, como vendedor, já consegue mostrar para o cliente como é que ele vai conseguir colocar os armários, as gavetas, os eletros. Nós temos também uma outra vantagem quando se coloca o móvel planejado, que hoje o maior problema das pessoas que fazem as migrações de cidades é o tempo. Quando uma pessoa vem para ver uma casa, ela está 100% crua, ela pode calcular mais ou menos uns 120 dias, do dia que ele fechou o negócio até o dia que ele vai ter uma condição efetiva de morar. E normalmente o comprador ele não é daqui. Então ele não vai saber com quem ele vai orçar, ele não vai saber qual que é o melhor projeto, ele não vai saber o que é melhor para ele. Então isso tudo, com a arquitetura, a gente consegue juntar todas as informações, adiantar esse processo para o cliente, deixar já de uma forma pronta para ele usar, e ele pode vir, por exemplo, com a mala. Se você não vendeu sua casa, olha, eu tenho, passou do time, eu quero a locação, porque hoje a locação é uma coisa muito boa, tá? Quando a venda dos imóveis cai, a locação fica muito boa. Qual que é o grande lance? Para a locação vai precisar mobiliar. Os nossos móveis, eles têm 10 anos de garantia. Então, o que a gente aconselho para todo empreendedor que vão fazer móveis comigo para a locação? Alugou, faz-se um contrato de locação, incluindo os móveis. Na entrega,
do inquilino que está entregando imóvel, chama a nossa empresa novamente, a gente faz uma vistoria geral e ali a gente assinala quais são os itens que porventura podem ter sido estragados nesse período. A gente faz uma manutenção, faz a cobrança para o inquilino e o imóvel continua com aqueles 10 anos de garantia. Então, esse nosso mecanismo, ele tira um pouco aquele estigma de quando você coloca móvel na casa para locação, o inquilino destrói, porque não vai acontecer isso. É claro que quando a gente coloca os móveis lá, a gente indica para o investidor o que tem um custo melhor, qual que é a funcionalidade de cada ambiente, para que ele não tenha esse gasto. E normalmente o investidor acha que pode eventualmente ficar muito maior o custo do imóvel para venda. Mas olha, com a maior certeza do mundo, invista em imóveis planejados, porque o valor investido, ele com certeza terá um retorno muito favorável para o investimento.